Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós nesse momento e permaneça conosco. Para dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual de segunda-feira, vamos pedir ao nosso irmão Tiago Nascimento para ler a página de preparo, harmonizando assim o nosso ambiente, os nossos corações e a nossa mente para o estudo dessa noite. Livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus. Mateus, capítulo 8, versículo 22. Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte, sem morrer. Trânsfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulheiros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E, se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides, dificilmente permeáveis, dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai, cada dia, de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quando possas. Não te galvanizes na esfera do teu próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos, desse modo, o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade, mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre, aos mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos. Agradecendo assim o nosso irmão Tiago Nascimento, que fez a leitura da página da nossa noite de hoje de estudo e tratamento espiritual. Agora convido a todos para que nós possamos fazer a prece inicial da nossa reunião da noite de hoje, dizendo assim: Pai de amor, de infinita bondade, amigo Jesus querido, aos amigos benfeitores espirituais que coordenam os trabalhos dessa noite, possam estar conosco, nos amparando, nos intuindo a compreensão do estudo que vai ser oferecido. Pai, te rogamos que tenha compaixão de todos aqueles mais necessitados que nós possamos assim emitir as nossas vibrações para os lugares que estão em conflitos, em guerras, onde muitas crianças estão passando necessidade, chegando até a morte. Irmãos indo contra irmãos, Senhor. Que nós possamos vibrar pelo nosso Brasil, pelo nosso bairro, que também está tão conflituoso.
que as nossas vibrações se estendam a todos os lugares onde há sofrimento, dor, guerra, conflitos, levando assim, Senhor, a paz nesses lugares. Te pedimos também pelos nossos entes queridos que partiram. Saudosamente estamos, Senhor, mas com a certeza de que a vida continua. Oremos por todos eles e também por aqueles que ainda não entenderam as suas condições, ainda estão em perturbação, que possam perceber o socorro e o amparo. Rogamos também por todos aqueles que estão em leitos de dor em hospitais, em casas, aqueles, Senhor, que geme e chora, mas que confia e entrego a Ti, Senhor, todos aqueles que passam por tantas dores, Senhor, seja elas qual for. Pedimos por nós mesmos, pela nossa casa de Isaac Lima, pelos seus trabalhadores e por todos nós, Senhor, por toda a humanidade sofrida. Que assim seja. Agora, vamos dar início à nossa reunião com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, itens 7 e 8, cujo tema é: Deixai os mortos cuidar de enterrar seus mortos. Quem fará o estudo é a nossa irmã da casa, Vânia Hungria. Que ela seja amparada pelo seu mentor e que nós possamos aprender e um pouco mais e guardar conosco, nem que seja uma frase, uma palavra dessa lição que nos vai ser oferecida. Que assim seja. Graças a Deus. Olá, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos. Nosso estudo de hoje: Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E eu vou começar a leitura pelo trecho do Evangelho de Lucas, em seu capítulo 9, versículos 59 e 60. E ele diz o seguinte: Ele disse a um outro: Segui-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permiti-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. E nos fica a pergunta, né? O que poderia significar estas palavras de Jesus? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Essas considerações mostram, primeiro, que na circunstância em que elas foram pronunciadas, elas não poderiam exprimir uma censura contra aquele homem que considerava um dever de piedade, né, para com seu pai ir enterrá-lo. Mas elas encerram ali um sentido mais profundo, é um conhecimento mais completo da vida espiritual. Mas por que Jesus fala isso para aquele homem justamente nesse momento tão delicado, quando ele perde o seu pai, né? Quando ele está ali no momento de sepultamento do corpo do seu pai? É que naquela época havia dentro da cultura judaica o pensamento de que para fazer jus à herança, para receber a herança de um pai, seria necessário estar presente ao funeral, para demonstrar que era um bom filho, que tinha amor, que tinha apreço por aquele filho. Então, estando ausente ao enterro de um pai, significava abrir mão da herança. Então, por isso que Jesus fala para aquele homem que tinha posses, que tinha uma família que tem posses, que ele deveria escolher. Ou ele estava ligado muito à matéria, ou ele estava ligado aos bens do espírito. É isso que ele quer representar ali. Quando naquele momento delicado ele diz para o homem: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos,
ele estava se referindo aos mortos em espírito, aos que só veem a vida física, só veem valor na matéria, nos bens terrenos, né, que só se movem pela matéria. Jesus certamente, ele sabia que o recebimento de uma herança poderia significar um grande bem, mas também um grande problema para quem a recebesse. Poderia pôr a perder tudo em matéria de espiritualidade que uma pessoa quisesse alcançar, que um homem quisesse alcançar com o recebimento de uma herança, mudando o rumo da sua vida. E é isso que ele diz para aquele homem, sem dizer diretamente, né? Dentro da cultura da época. Aconselha Jesus que ele deixe as questões materiais àqueles que só a matéria estariam buscando. A outros filhos, a outros parentes que brigassem por isso, não entrassem em brigas por herança, abrisse mão dessa disputa, né? É isso que ele aconselha naquele momento, que deixe os mortos enterrarem seus mortos. Significa os que ainda não haviam despertado para a vida espiritual. Esses são os mortos a quem Jesus se refere. Então, aquele homem que buscou Jesus, ele já estava desperto, ele já entendia que havia mais além da matéria, que valia a pena seguir Jesus e aprender com ele. Que ele deixasse aqueles outros, né? Jesus o aconselha a deixar aos outros que brigasse por isso, a partilha dos bens, da terra, o uso que fariam delas. Pode ser que aquele homem de posses não tenha seguido Jesus, porque eu pelo menos não encontrei no Evangelho esse desfecho, né? Mas seguir Jesus naquele momento não era o mais importante. A importância do ensinamento do mestre ali era para que nós compreendêssemos aquele momento, aquela escolha a fazer. O importante ali não era segui-lo ou não, era o ensinamento que ele estava dando. E Jesus o define como alguém já desperto, mesmo que tenha sido só uma pergunta, né? Define como um homem que já sabia diferenciar o que é importante para a vida futura, para o espírito e do importante para uma estada passageira na terra. Ele já conseguia, ele não sei se ele fez essa escolha, se ele optou pela herança, se ele foi enterrar o pai ou se ele foi divulgar os ensinos de Deus, como Jesus vem sugerindo. Mas que a mensagem foi dada, isso foi, né? A opção ele teve. Essa opção, inclusive, ela é uma opção que todos nós temos, né? É uma característica, né, da nossa evolução que nós tenhamos opções, mas nós também temos uma característica muito interessante, que é a resistência a mudanças. Nós achamos que gostamos de boas notícias, de coisas novas, mas nós, na verdade, nós sempre procuramos saídas, opções, outras atividades para fugir do novo. Nós nos ocupamos e deixamos sempre as mudanças para depois, porque, na verdade, nós abraçamos uma ideia quando ela já está muito certa dentro de nós. Então, ela não é mais nova. Nós precisamos ouvir e compreender e pesar e rebater, discutir. Então a ideia não é mais nova. O novo nos assusta muito. É como assumir uma tarefa na casa espírita, por exemplo. Nós adiamos, nós vemos problemas, impasses de tempo, de idade, de saúde, trabalho, família, ou qualquer outra, na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho. Depois que nós acostumamos com aquela ideia, que nós nos organizamos, a ideia já está velha, já está batida, mas aí sim nós aceitamos essa hipótese, né? Nós vamos começar a trabalhar para colocar em prática. Então, o que Jesus vem falando ali é essa mudança, ele vem falando dessa mudança de atitude.
Aquele homem tinha posses, então ele vem naquele ritmo de vida, no que ele conhecia. E Jesus vem propondo a ele alguma coisa totalmente nova, que de início o assusta, né? E a todos nós. O nosso texto do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz o seguinte: o respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança, ao espírito ausente. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou e que aqueles que o amam guardam como relíquias. É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensina dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. E dizendo isso, Jesus não vai de encontro aos costumes da época, né? Muito menos contra os laços de família, ele abandonar o pai que acaba de morrer. O que ele nos mostra aqui é que aquela tarefa havia outras pessoas preparadas para dar conta, outros familiares. E para o trabalho de divulgação dos ensinos que ele trazia, dos ensinos de Deus, era necessário estar desperto para a vida espiritual e não poderia ser realizado por qualquer pessoa. Então, aquele homem que foi buscar Jesus, ele já tinha um componente ali nele, né, uma curiosidade, por isso que ele foi buscar Jesus. Ele já tinha uma inquietação que mostrava a ele que havia mais coisas importantes do que só a vida física, do que só as posses de que ele dispunha. Então, nesse momento, ele não está falando de um sepultamento. O que ele está propondo ali é uma escolha, é uma visão mais ampliada da vida. Não era a morte que estava ali, a morte do corpo, mas ele vem propor uma mudança de paradigma, uma escolha do caminho a seguir. E, ao mesmo tempo, ele já vem nos falando da morte física como um acontecimento natural, porque aquilo ali era para todo mundo, para qualquer um de nós. E a vida do espírito era para aqueles que já estavam despertos. O conhecimento para aquele homem que tinha muitas posses materiais, mas que agora estava despertando para algo mais, Jesus propõe a ele que ele invista nisso, que ele saia para divulgar os ensinamentos de Deus, que ele invista nesta curiosidade que ele teve em procurá-lo, em saber dos seus ensinamentos. Embora o mestre não estivesse falando de reencarnação diretamente com estas palavras, mas ele estava mostrando para aquele homem que a vida não parava ali, que a vida continuava e ela era um ciclo, e que o reino de Deus era muito mais do que um lugar determinado como céu e inferno. Então, no Livro dos Espíritos, em seu capítulo 4, na Justiça das Reencarnações, Allan Kardec nos fala assim: a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito múltiplas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Então, os Espíritos vêm também nos mostrando, né, através dessa passagem do Livro dos Espíritos, que essa transição, além de ser natural, essa parte da morte do corpo físico, ela deve ser levada muito a sério. E é preciso que avaliemos a nossa condução da vida
a todo instante, a fim de nós sabermos como nós estamos nos conduzindo diante da vida, o que nós estamos fazendo mal a alguém, a nós mesmos, se nós estamos cultivando mágoas, vingança, tristezas, atitudes erradas, se nós estamos de fato aprendendo alguma coisa ou nos melhorando, valorizando o que temos com equilíbrio, com bom senso, os bens materiais, por exemplo, que nós adquirimos, que nós almejamos, se isso tudo tem um equilíbrio na nossa vida. É preciso estarmos compreendendo isso para quando passarmos por essa transição, nós podermos passar em equilíbrio, nós podemos passar bem, deixarmos de criar necessidades que nós realmente não temos, que nós fazemos muito isso, né? Preciso tanto, e que dificultam muitas vezes a nossa evolução, porque criam os apegos que são totalmente desnecessários e que nos prendem, na verdade, que criam outras tarefas para nós e nos afastam do verdadeiro trabalho, como disse Jesus, que ele fosse divulgar a mensagem de Deus, porque para aquela tarefa já tinha outras pessoas para fazerem. E o seu convite é justamente para isso, que vivenciemos os valores do Espírito quando ainda estamos na carne. E isso não significa abrir mão da vida de relação, do trabalho, das conquistas, dos bens materiais, das necessidades que nós temos todos os dias, de um conforto, dos momentos de lazer, dos momentos felizes. Isso não significa deixar de viver e deixar de ser feliz com coisas boas que nos fazem bem. Ele está aqui se referindo à construção de um futuro, não só para uma pessoa, mas para toda a comunidade da terra. Ele fala para esse homem que o procura, ide anunciar o reino de Deus. E quando ele fala isso, ele não fala para sair falando para todo mundo, né? Ele nos convoca, na verdade, a construir o futuro. Cada um a seu tempo, cada um no lugar em que foi colocado ao nascer. Desenvolver em nós a compreensão de que a vida é muito maior do que a realidade que nós vivemos nesse momento, nos perceber parte da criação, sem nos prendermos em demasia, né, ao que temos no momento presente, aos bens, às conquistas terrenas. Tudo isso faz parte, tudo isso é muito importante. É isso que nos move no dia a dia por aqui, mas tudo isso vai ficar por aqui. Então ele nos convida a construir um futuro com o que nós temos no presente. Manter a nossa ganância e necessidade de bens materiais sob controle é trabalharmos em nós mesmos a fim de sermos mensageiros do reino de Deus aqui na Terra. Não por palavras somente, mas por atitudes e escolhas dos caminhos. É isso que ele vem propondo àquele homem. Você está disposto a abrir mão? Você vai sair e mostrar para as pessoas com a sua atitude. Você não indo ao funeral, você vai deixar de receber a sua herança. Você vai mostrar com atitudes ou você só vai falar? É isso que ele propõe àquele homem. Deixar aos mortos que enterrem seus mortos, naquele momento, é abrir mão de todo o dinheiro que ele tinha a receber. Ele propõe isso e deixa a escolha ser feita. E quanto a essa aquisição de valores morais e espirituais, na Gênese de Allan Kardec, vem nos mostrando, no caráter da revelação espírita, ele vem nos dizendo o seguinte: com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão,
contra a sujeição da mulher à lei do mais forte. Nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. O que vem nos mostrando quando ele diz para divulgar os ensinamentos do reino de Deus, ele vem dizendo a esse homem e para todos nós que pensar no futuro não é só sair por aí falando versículos e parábolas, enfim, e dizendo o nome de Deus, mas é estar pensando no que nós estamos fazendo hoje para que no futuro, como é que nós vamos voltar, como é que nós vamos reentrar nesta vida física, né? Retornar através da reencarnação. Se hoje eu sou mulher, eu posso voltar como homem. Se hoje eu sou rica ou pobre, eu posso voltar em situação contrária. Se eu fui escrava, eu posso voltar como uma pessoa de posses com muitos escravos, com a oportunidade de fazer diferente sempre. Sempre posso voltar do outro lado, ou sempre já posso ter estado no lugar daquele. É isso que ele vem dizendo. Então, quando nós conseguimos enxergar isso, de que nós estamos mudando de lugar a todo momento, que já tivemos inúmeras oportunidades e experiências em diversos papéis na vida, como se fosse um teatro. E aí nós, dentro de uma mesma peça, nós representamos vários personagens. E cada personagem desse vem agregando valores à nossa vida, vem trazendo benefícios, vem trazendo malefícios de acordo com a nossa evolução. De acordo com aquilo que nós fazemos de cada personagem que nós vestimos, que nós abraçamos, nós vamos nos melhorando ou nós vamos estacionando e criando para nós situações difíceis para que no futuro nós tenhamos que dar conta. No livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito Ney Lúcio, tem o capítulo de O Maior Servidor, e conta que um homem perguntou a Jesus qual é o maior servidor do Pai entre os homens da terra. E Jesus disse: grande multidão se congregava em extenso campo quando aí estacionou o famoso guerreiro carregando espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos. E não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele surgiu um filósofo, abraçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em variadas escolas de crença, que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis.
legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Que Jesus esteja conosco, que saibamos fazer a nossa parte na divulgação dos ensinos de Deus, mas trabalhando naquilo que nos foi dado nesse momento. Muita paz a todos, meus irmãos. Mais uma vez, meus irmãos, convido a todos para que nós possamos, unidos num só coração, um só pensamento, fazer a nossa prece de encerramento da nossa primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, de segunda-feira, de tratamento e estudo espiritual. Agradecemos a nossa irmã Vânia Hungria, que nos trouxe esse estudo para que possamos ter reflexão e também, Senhor, ter um pouco mais do conhecimento sobre esse tema. Então vamos dizer assim: Pai amado, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de estudo, por mais esse momento em que tivemos aqui reunidos, refletindo e estudando sobre os ensinamentos de Jesus. Gratidão, Pai. Fique conosco, Senhor, e que nós possamos levar conosco tudo isso que ouvimos para o nosso dia a dia. Assim, eu convido a todos aqueles que ficarão para receber o passe virtual à distância, que se concentre em nossa casa, pensando em Isaac Lima, o nosso patrono, nos amigos benfeitores espirituais,
que vão até nós levar o alívio, o conforto para todas as nossas necessidades. Todos aqueles que precisam possam ser atendidos naquilo que realmente necessitam. E para isso, fiquem ouvindo a música, pensando em Jesus e ouçam a música até o final, sempre com o pensamento em Jesus, em nossa casa, em os amigos benfeitores que lá na casa de Isaac Lima estão a ofertar esse tratamento à distância. Graças a Deus, graças a Jesus, tenham todos uma boa noite e que na próxima segunda-feira possamos estar todos juntos novamente. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja.